Boa noite, deusas, boa noite. Hoje vamos iniciar o nosso encontro de Mulheres à Lua, né, no dia 13 de agosto, e vamos trabalhar esse encontro da Lua cheia de agosto, e a gente tem várias informações importantes hoje, né? Primeiro que o nosso encontro ele é baseado sempre no nosso pequeno livro Mulheres que Correm com os Lobos. Para quem nunca viu esse livro, né, só ouviu falar, essa é uma das edições, a mais famosa, da capa vermelha. Então, a gente vai trabalhar com o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Não é um estudo do livro, eu não tenho a intenção de me aprofundar no capítulo ou no método de Clarissa, não dessa vez, mas a nossa intenção é que a gente possa usar o conto como guia para a nossa conversa e debate, né? Então, hoje eu queria trazer para vocês, né, esse chamado que a gente tem dessa lua cheia. Essa é uma lua cheia muito importante, porque é a lua cheia que antecede o eclipse. Então, a gente, na próxima lua cheia, vai estar recebendo eclipse, e é muito importante que nessa a gente possa expandir e liberar tudo que ainda esteja impedindo esse grande acesso. Então, esse período é um período de finalização do inverno, né? É um período em que, às vezes, as questões emocionais ainda estão muito intensas, né? É um período um pouco mais desafiador, até, eu diria. Então, a gente tem várias energias acontecendo, e eu nem estou indo para o campo astrológico, né? Então, a gente tem várias energias acontecendo nesse momento, né? Nós vamos agora entrar naquela reta final em que talvez, né, traga uma sensação de muito cansaço, porque é típico do final do inverno, né? Então, acaba que a gente já passou por tanta coisa, né? Principalmente em quem está em climas um pouco mais frios, pode acabar sentindo bastante o campo. E a ideia é que a gente possa ter esse momento de respiro, esse momento de centrar, né, de trazer consciência e clareza para esse nosso movimento, de receber em breve a primavera, receber o ciclo de eclipses, né, e realmente conseguir renascer, sair da caverna do inverno, né, com forças para uma nova vida. Né? Que nova vida é essa, Aline? É que você desejar. É um novo projeto profissional? É uma mudança de cidade? É uma nova conexão consigo mesma? Uma mudança no seu relacionamento, seja conjugal, seja com seus filhos? Né? Que nova vida é essa? É tudo junto? Tudo isso num pacote só? Né? Então, a gente tem, né, toda essa força, essa permissão e esse chamado do inverno para esse movimento. E o que eu tenho recebido muito nos atendimentos desse mês e no finalzinho do mês passado, reclamação de cansaço, né? As mulheres dizendo muito, eu estou cansada. Estou muito cansada, né? Parece que eu tô cansada, eu estou trabalhando muito. Deusas, muito bem-vindas, né? Eu estou cansada, eu estou trabalhando muito, parece que não está acontecendo nada, parece que tudo que eu faço não está tendo resposta, eu não sei mais o que fazer. E isso muitas vezes está associado a uma última persistência, aquela última força, aquela intenção muito clara que a gente tem que ter quando a gente está passando por esse final do inverno. E aí, quando eu olhei o tema, né, pedindo uma orientação, né, para o tema que fosse trabalhado durante esse mês de agosto, e aí veio o urso da meia-lua, e eu disse, nossa, faz total sentido. Faz total sentido, porque agradeci muito a espiritualidade, porque é um conto que fala exatamente sobre a resiliência, sobre a perseverança, sobre a gente ir enfrentando esse urso até obter o que a gente deseja dele. Né? E esse urso ele pode ser muitas coisas. Então, né, inclusive muitos fragmentos nossos, um desafio à nossa frente, né, inclusive toda essa vida nova que a gente está buscando. Então, o Urso da Meia-Lua é um conto muito legal que fala exatamente sobre isso. E sem contar que fala também da raiva, né, porque eu acho que a raiva ela também faz parte desse cansaço. Né? Às vezes a gente está tendo que se submeter tanto, que se moldar tanto a algumas situações na nossa vida, que caber tanto e está ficando com tanta raiva reprimida, que a raiva está corroendo e queimando a nossa própria energia vital. E ela parece tão silenciosa, ela aparece de uma forma muito sutil, ela aparece como uma dificuldade para dormir, como uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma imunidade sempre baixa. Ela vai aparecendo de uma maneira que nem parece que é raiva. Se a gente sempre explodisse, era até bom. Mas não, ela vai se enraizando de uma maneira muito sutil. Então, agora eu quero ouvir vocês. Faz sentido tudo isso que eu estou falando? Reverbera para vocês? Né? Como é que vocês estão sentindo esse finalzinho do inverno?
né? Esse período que em breve a gente está agora em setembro recebendo a primavera, mas como é que está esse período? Como é que vocês estão sentindo a vida? Agora é a vez de vocês falarem. Alguém quer falar? Licença, pegando a palavra. Boa noite, meninas. Ai, Deus. Então, hoje mesmo eu fui numa consulta, né, com uma avaliação. E aí eu até tinha me questionado, né, e falado bem, a doutora falou bem assim, nós temos um soro, né? O que soro é esse? Fiquei curiosa, por quê? Eu sinto esse cansaço que eu não sentia antes. E eu sinto toda a energia magnética. Eu fico assim, nossa, eu sempre fui uma mulher ativa, né? Sempre fui uma pessoa disposta. Aí eu pensei, não, ou minha imunidade tá baixa, ou eu tenho que tomar um remédio para verme, ou tenho que tomar uma vitamina, a idade tá chegando. Tipo, vários questionamentos. Porque por eu me conhecer e sentir que tá diferente, isso me causou várias dúvidas, várias perguntas, né? E que nem você falou, que nem em relação à raiva, o estresse, a perda de sono, do nada, a perda de apetite. E isso é tão desgastante porque acaba nos prejudicando e nos desgastando, né? Fisicamente e mentalmente. Então, assim, é uma pegada bem bruta mesmo. E tá sendo bem interessante pegar esse autoconhecimento. Porque às vezes a gente quer se questionar sem entender o que se passa. Por isso que o conhecimento e vir as pessoas que têm esse desenvolvimento ajuda nós que estamos aqui para conhecer novas experiências e novos aprendizados, porque tem muitas perguntas que a gente fica sem compreender e entender melhor. Perfeito, perfeito, Laís. É, é esse lugar mesmo de ir buscando alternativas, mas também ir refletindo sobre esse cansaço todo que não é normal, né? Então, eu acho que o primeiro nível de consciência é conseguir entender que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que não está fazendo muito sentido. Tudo bem a gente estar cansado, a vida está cansativa, é correria, já está no meio do ano, né? Tudo bem um cansaço, mas um cansaço estranho, um cansaço que eu descanso e não descansa, que eu durmo e não passa, né? Que eu me alimento e parece que eu estou mais cansada ainda depois que eu me alimento. Então, né, eu estou realmente sem energia. São coisas que a gente tem que estar atento e estar observando o nosso campo. Muito bem. Mas alguém quer comentar? Gente, é nosso aqui esse espaço. Não é uma aula, não é uma palestra, não tem slides. Eu adoro um slide. Não tem slides, não é uma aula. Eu quero ouvir vocês para a gente poder fazer o movimento energético. O movimento energético ele não está escrito, né? Ele vai ser feito com base no que vocês estão vivendo. Eu, Fala. essa semana, teve vários conflitos. Até fui na farmácia ali, minha pressão estava alta, por conta de várias emoções, assim, raiva, medo, raiva, percepção, infinidade, um monte, assim. E tem um cansaço, sim, porque, tipo, você trabalha fora e quando você volta para casa tem mais trabalho, e aí você começa a se cobrar, enfim. Mas essa semana foi pesadíssima. Olha só. Recebendo a lua cheia com bastante energia, né? Foi muitas emoções juntas, assim, um misto de emoções. E você está bem agora? Conseguiu equilibrar a pressão? Deu uma baixadinha. Mas, tipo, hoje eu fui para manicure e passei mal mesmo, assim. Comecei a fazer respiração e não sabia nem o que estava acontecendo. Mas foram esses últimos dias de raiva, sabe, de muitas emoções, não boas. Entendo. Mais alguém? Aqui também, muita intensidade, muito movimento. Lua cheia muito intensa, né? Então vem insônia, vem tudo junto, o corpo fica um turbilhão, a mente fica um turbilhão. E meu corpo reage muito, assim, meu corpo fala muito. Quando o emocional acontece alguma coisa, meu corpo responde, pá. Aí eu falo, Larissa,
veio, né? Dá uma olhadinha nisso. Se a vida está te forçando a ter esse movimento, alguma coisa tem. Você, tanto que ontem de noite, eu silenciei assim, eu falei, meu senhor, universo, o que você está querendo que eu aprenda de novo, né? Porque se alguma coisa repete, é porque a gente tem que olhar para isso. Aí hoje me acolhi, marquei uma massagem para mim, fui na massagem, parece que depois da massagem, assim, sabe, a energia começou a fluir, porque às vezes a gente fica tão apegado também ao sofrimento que canaliza muito, a energia fica muito densa e as coisas, né, não Sim, conseguem fluir. Aí voltei para casa, dei uma descansada. Quando eu acordei, tinha uma joaninha do nada no vidro, no meu espelho. Eu falei, cara, é o universo me mostrando que as coisas que eu tenho que confiar, que é isso mesmo que eu tô vendo, é por esse caminho. Então só vai, confia e acredita que as coisas vão se alinhar. Então é isso, assim, o meu processo nessa lua tá sendo esse. Ah, uma joaninha, que A Jane é a coisa gentil. mais linda, nunca apareceu assim aqui dentro de casa, desde que eu tô nesse apartamento, e assim, ó, do nada, no espelho dentro, como que entrou? Parece que assim, ó, o universo pegou, tá, vou colocar aí, para te dar um negocinho de esperança. Aí foi lá e colocou. É aquele momento, né, Lari, que a gente olha para uma amiga e diz assim, você tá vendo uma joaninha também? Que eu tô vendo. Ou só eu tô vendo uma joaninha? Exato. Eu peguei o celular, mandei para minha mãe e falei, mãe, você não vai acreditar, tinha uma joaninha, porque a gente compartilha o sofrimento, mas também tem que compartilhar a alegria, né? Aí eu, mãe, tinha uma joaninha, você não vai acreditar. Ela assim, eu acredito. Então tá. Que delícia. Obrigada, Deus, pela partilha. É isso, o universo vai dando sinais de que vai dar certo, né, e que a gente vai confiando, e que às vezes, algumas situações, às vezes elas não têm, né, eu gostaria muito de trazer uma fórmula mágica, mas seria uma ilusão, de que as coisas vão se resolver de uma maneira instantânea, vão se resolver bem, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, mas as coisas às vezes precisam de uma persistência, precisam de uma consistência, precisam de um ritmo, mas só que para a gente fazer isso, a gente tem que estar forte, a gente tem que suportar todo esse processo, né? E é isso que o conto fala. Então, mas alguém quer compartilhar também? Lara, quiser falar mais? Quem já falou quiser falar de novo? Eu estava começando a falar, a Larissa começou e eu achei interessante o momento Ai, meu amor, vivido por ela desculpa. também. Mas eu fui convidada, né, para estar nesse grupo e eu achei interessante. Eu sou uma pessoa muito dinâmica, gosto muito de fazer um pouco de tudo, participo de muita coisa e eu realmente eu estou num período mais cansada, assim, mas não foi até esse motivo de participar, não. Eu tive uma experiência, assim, de uma vivência que a gente teve com um conto da Mulheres que Correm com os Lobos, né, que é o livro também que está aqui. Esse até é emprestado da minha sobrinha, que me convidou para estar aí com vocês. E aí, para eu ler o que eu tinha vivido, depois saiu um outro, a Pele de Foca, da Alma, que foi um outro conto também que me deram dica para ler, e esse agora, né? Então, a Ticiana, que é a minha sobrinha que me indicou, falou, vamos participar, a gente vai falar um pouquinho desse livro, vai ter, né, a questão dessa coisa meio mística, meio holística que eu gosto, eu faço yoga, a gente participa de muitos grupos de mulheres, e aí é sempre bom ouvir. Eu também sinto que, de um tempinho para cá, eu tenho me sentido com pouca energia, né, um pouco mais cansada. Eu achei interessante que tem 3 meses que eu fiz uma operação no joelho, porque eu gosto muito de jogar vôlei, de praticar esporte, e eu tive um problema no menisco, e aí eu estou parada, assim, fiquei um tempo parada do esporte, mas faço academia, pedalo, eu gosto muito dos movimentos, e eu tenho me sentido um pouquinho sem energia, sabe? Faço as coisas, não deixo de fazer nada, mas um pouco mais no automático para não deixar de fazer, sabe? Aí eu falei assim, não,
vamos introspectar um pouquinho, né? Vamos sentir um pouquinho o que está acontecendo, e esse reconhecimento de que a gente precisa de ouvir coisas novas, né? Essa parte de lua também mexe muito com a gente, então, no yoga a gente fala muito isso, né? Aquela a lua que a gente está mais introspectiva, que a gente vai fazer o pedido, né? Que a gente geralmente é na lua nova, né? Mas aí eu entrei para a gente ouvir, para fazer um novo grupo, para conhecer, para ler o livro juntas, e vai ser muito bom. Eu fico muito feliz, muito honrada pela partilha e pela confiança. E isso mesmo, o grupo é para todas, né? E tem mulheres do mundo todo no grupo, na verdade, porque eu acabo atendendo no mundo todo, então, né, fico muito feliz pela presença. Eu sou de Minas. Ai, que delícia! Cadê Lígia? Cadê as meninas de Minas? Lígia é uma das pessoas que trabalha comigo, ela e a Carol. Lígia acabou de ter bebê, está sempre participando. Lígia, você está em presença com o Heitor, viu? Quando você vê a gravação. Eu moro pertinho de Belo Horizonte, numa cidade chamada Conselheiro Lafayette. Não sei se alguém conhece. Bem, mais alguém quer compartilhar também, né, o que está sentindo? As meninas estão com a câmera fechada, se quiserem só abrir o microfone, tudo bem também, não precisa abrir a câmera se não se sentir confortável. Se quiser compartilhar como está se sentindo nesse período. Carol chegou agora. Carol, hoje a gente está falando sobre essa sensação de cansaço muito grande, né, de estar se sentindo mais drenada nesse período, ou, né, de estar enfrentando questões e às vezes achar que as questões são muito grandes, né? Então, se você quiser compartilhar também. Boa noite, boa noite. Comigo, assim, eu senti tem umas 2 semanas, eu senti, assim, muito peso, muita cabeça estava muito cheia, e aí eu comecei, né, fazer mais alguns movimentos para poder dar uma liberada nisso, e porque realmente estava, assim, acho que chegou o peso passou do meio do ano, né? Já está chegando o fim do ano. E a gente fica meio que perturbada, porque o ano começa a passar muito rápido, né? As coisas começam a acontecer rápido e parece que você está, tipo, um passo mais lento do que deveria estar, enfim. Nesse olhar, assim, quando a gente fica indo por conta do que o sistema, da sociedade quer que a gente demande, né? E aí eu estava me vendo nesse movimento, eu falei assim, não, peraí, vamos parar, vamos pausar, vamos respirar. E aí até dei uma olhada no, no tarô, né, do início do ano que você fez para mim. E aí foi assim, falei, aí me deu um respiro, assim, porque eu falei assim, aí foi, tipo, era agosto, as coisas vão fluir melhor, julho, foi no final de julho, assim, que já estava mais atordoada. E aí, eu falei assim, realmente julho vai ser pesado ainda, mas agosto já vai ser mais leve, já vai ser mais as coisas vão caminhar com mais leveza. E aí eu já dei uma respirada maior, e aí agora eu tô assim, tô deixando as coisas mais leves, né? Buscando deixar mais leve. Peguei umas DNBs lá antigas que você tinha me passado para fazer, de confiança, de medo, né? Para poder dar uma liberada no que ainda tá puxado aqui, ainda tá pesando, mas tá melhor, assim, mas esse cansaço ainda fica um pouco. E buscando energia, tô indo pra academia, cheguei da academia agora, mesmo sem força, a gente vai, bota o tênis e vai, porque depois fica melhor, né? Porque se eu for ceder a esse cansaço também, aí a gente acaba não fazendo, vai estagnando mais ainda, né? Isso. E é importante também trazer isso, né? Quando a gente trabalha a ferramenta holística, tem que entender que holístico é corpo, mente e espírito. Então, não adianta estar desprogramando, né, fazendo todos os reikis, indo para retiro, fazendo mantra, fazendo yoga, se você também não está indo para a vida, né? Então, tem que ir para a vida, tem que ir ao médico, tem que olhar a alimentação, se necessário suplementar, né? Eu sou formada na área de saúde, então fazer exames de sangue, ver se está em alguma deficiência. Então, também é importante. O que acaba acontecendo, né? Não é do corpo, mente e espírito, é do espírito, mente e corpo.
Então, o que acontece, né? A gente acaba sem a energia vital, não conseguindo tomar essa força, né? Então, acaba que sem a chama, né, sem o fogo da nossa essência vital, a gente acaba não conseguindo ir ao médico e treinar, se alimentar, olhar para si mesma, porque não é um cansaço natural, não é um cansaço do tipo, nossa, eu estou trabalhando muito e eu estou cansada, eu vou dormir e vou descansar. É um cansaço misto com apatia. É um cansaço de desânimo, porque é o cansaço da desesperança. Então, não é um cansaço de fadiga, não é um cansaço de um dia cansativo, não é um cansaço de dormir e 10 horas seguidas. É um cansaço de desesperança, é um cansaço de turbilhão emocional, é um cansaço de esgotamento, de uma sensação que você vai dormir e quando acordar vai estar do mesmo jeito. Então, traz uma sensação misto de impotência junto, né? Essa é a diferença, né? Não é só combater o cansaço, mas é a sensação de desesperança que está envolvida. Faz sentido, gente? Muito. Tem relação a isso daí, pegando a palavra, em relação ao movimento, né? Eu estava trabalhando em Mato Grosso, aí agora eu desci para Porto Velho, Rondônia, né? Que é onde eu moro, né? Onde eu tenho minha família. E lá eu tinha, que nem você falou em relação à temperatura, né? Lá tava frio, tava fazendo tipo 8 graus. Para as pessoas que é de fora, não pode ser muito, mas para nós que acostumados com 45 graus, 8 é muito baixo para nós, porque aqui o mais baixo para nós aqui, natural, assim, que é o frio extremo, é 20. Aí, como eu tava em 8, né? Então, para mim caiu muito. Aí tinha caído minha imunidade e eu tenho uma resistência muito grande do corpo. E aí tinha várias pendências aqui, né? Porque eu trabalho aqui também, tenho clientes aqui, né? Na cidade onde está a família. Aí eu senti aquela necessidade, aquele chamado. Aí eu trabalhando lá e desenvolvendo lá, porém eu sentia que as coisas estavam pendentes aqui. Aí eu sentia a necessidade grande, tipo, de correr para casa. Tipo, do desespero de querer, quando eu fiquei com, acho que era virose, o medo, sabe? Tipo, nossa, parece que eu vou morrer, é minha respiração, não consigo me alimentar, cadê minha família? Cadê minha cultura, minha comida preferida? E tudo isso foi, tipo, é, fazendo um mix de emoção. E aí eu falei assim, não, tem alguma coisa, porque a consciência em si, a gente consegue compreender que tem algo de errado. É que nem as outras meninas comentaram, né, as outras deusas, que assim, é um cansaço, é um desgaste. Só que como o universo, o planeta, ele é um movimento, e se nós ceder isso, nós perde, porque mesmo que esteja difícil a caminhada, o importante é perseverar, porque a persistência vence a resistência, que é uma frase que eu aprendi e eu acho muito válido, porque realmente, se a gente ceder, porque eu tô com uma dor de cabeça, não, tomar uma água, talvez seja uma água, talvez eu tenha que usar meu óculos, talvez eu tenha que me alimentar melhor, porque muitas vezes a gente vai se questionar, mas será que a gente está se esforçando para ter resultados positivos? Porque não é só a gente pensar, é a gente fazer acontecer o positivo. É que nem, não está dando certo a renda financeira de um lado. Tá, então tu vai ficar parado nesse lado e tu não tem outros lados, tu só tem essa. Porque estrategicamente a gente tem que ter vários planos, porque a gente tem que aprender a evoluir, que é uma caminhada constante. E quanto mais nós busca essa ousadia, essa coragem, melhor é a nossa caminhada. Que nem ontem mesmo, eu falei assim, acho que eu preciso dar uma lavada de sal grosso na minha suíte, tirar as energias das pessoas que passou e renovar isso, porque tem algo errado. E aí eu comecei a limpar até o teto, e varrendo, e puxando a cama, e puxando a cabeceira, e lavando a cerâmica, o banheiro e tudo. E aí eu fui sentindo uma leveza. Aí eu joguei o sal grosso e aí fui pronunciando as palavras boas. Eu que caia por terra todas as palavras negativas, todo mal olhar, toda energia. E aí eu fui ouvindo música que alimentava a minha alma e me deixando mais resistente. E nisso, quando foi o final do dia, eu consegui executar uma coisa que eu estava adiando. E aí eu senti que foi um dia diferente, um dia produtivo, um dia agradável, um dia bom. Então, Que assim, veja tão simples e um lindo ritual. sim, e às vezes a gente fica querendo resposta, mas não é só ter resposta, é ter atitude para as respostas virem também. Que nem em relação, eu estava
reflexiva, que nem em relação à raiva, essas coisas, estresse. Aí eu falei assim, começou a aparecer estudo, sabe, vídeos. Aí eu falei assim, mas tudo que eu alimento cresce. Será se não é eu que estou dando brecha para alimentar coisas que não tá me fazendo bem? Sim, Porque exato. é um mix de sentimento que nós vivemos diariamente. Então, cabe a nós com que olhar que a gente vai olhar e o que a gente vai querer cativar. E o que a gente está usando energia para manter, né, Leti? O que a gente está usando da nossa energia para sustentar na nossa vida? Porque se está um turbilhão de emoções, e se tem muita coisa acontecendo, e se a gente está cansada, não começou assim. Começou pequenininho, começou devagarzinho, começou naquele não que você não deu, começou naquela escolha de si mesma que você não fez, escolher os outros ao invés de escolher a si própria. Começou naquele medo que você não foi lá olhar. Ou às vezes começou há muito tempo e está estourando agora. Há quantos anos você está sustentando tudo que você sustenta hoje? Há quanto tempo, né? Tem uma frase do livro que eu gosto, não sei de que, não lembro o trecho agora, que Clarissa fala assim: as lesões psíquicas, elas são como uma fratura física. Imagine que você, quando era criança, sofreu uma fratura na perna, quebrou a perna. E até hoje, essa lesão ela não foi corrigida direito, não foi engessada direito. Como é que você caminha? Quanta dor você sente? Quanto maior o tempo em que você não resolve a lesão, maior o estrago, mais difícil de resolver, mais demorado o processo de cura. Então, também há quanto tempo a gente está sustentando situações que deveriam receber um basta na nossa vida? Não estou julgando as causas, você deve ter um bom motivo para ainda estar sustentando dor. Deve ter vários motivos secundários segurando ele. Mas olha só para olhar. Então, assim, não adianta só dizer, eu tô cansada e a raiva veio de agora porque é inverno. Veio de agora é inverno e o eclipse influencia sim. Mas é só isso? Será que é só isso? Até aproveitando sua frase, você quer falar mais, Leti? Posso seguir? Pode, senão eu não paro. Eu adoro quando você fala. Amei a frase, a persistência vence a resistência. Eu vou usar essa Isso. daí, ó. Anotem, vai ser a frase da noite, a persistência vence a resistência. Sim. Para a gente trazer o conto, né? Eu não vou ler o conto todo, porque ele é um pouco grande, mas eu vou tentar resumir de uma forma que faça sentido e eu trago para vocês, né, depois no grupo, o conto para vocês lerem, tá? Então, a história, ela narra basicamente uma mulher, né, versão Aline do conto de Clarice. Contando o conto. Narra a história de uma mulher que o marido foi para a guerra, e ela quer muito, né, ama muito esse marido, ela tá muito triste, enfim, que ele foi embora e ele volta da guerra. Só que quando ele volta da guerra, ela cozinha para ele, faz um jantar maravilhoso, faz tudo de mais saboroso, ela tá em festa porque o marido que ela ama voltou. E aí ele fica fora, não entra na cabana, fica do lado de fora. E aí ela vai levar as comidas para ele, ele chuta tudo. Grita ela, manda ela se afastar e ir embora. E aí ela fica arrasada. Arrasada. E agora? Ela não vai mais poder se aproximar do marido? Do marido amado? E o casal maravilhoso que eles eram? Graças a Deus o homem sobreviveu à guerra, né? Ela deve pensar. Enfim, ela vai procurar imediatamente uma curandeira e perguntar à curandeira se tem um remédio, uma poção, alguma coisa para o marido. E a curandeira diz que tem, ela tem todos os ingredientes, mas tem um que está faltando. Precisa de um pelo do pescoço do urso da meia-lua. Então, o urso faz uma meia-lua aqui, e aí tem um pelo branco desse urso e ela precisa. E na hora a mulher, que poderia dizer, como é que eu vou arrancar o pelo do urso? Vou subir a floresta para arrancar um pelo do urso, tá ficando doida, né? Só que ela traz muito trecho assim, mas ela não, ela é uma mulher que ama. Então, ou seja, ela tem uma intenção, ela tem uma vontade clara. E aí ela diz, tem uma solução então? Era só o que eu precisava ouvir. Vai-se embora para a floresta. E aí na floresta ela vai, né, passando por vários desafios, agradecendo por todo o processo, agradecendo, né, por tudo que ela está enfrentando, dando lugar aos mortos, até que ela sobe, enfrenta a neve, enfrenta tudo, chega na cabana não, na caverna onde esse urso está, e coloca um pouquinho de comida e se esconde. Coloca um pouquinho de comida e se esconde. E aí o urso sai, cheira, ruge e come. Na outra noite, a mesma coisa. E ela faz isso por muitas noites. Até que uma certa noite ela fica na metade do caminho. E aí o urso olha para ela, ruge, ruge, faz um barulho enorme e come.
Aí ela faz de novo, de novo, de novo, até que um dia ela chega bem pertinho. E aí ele urra, fica em pé, passa as mãos sobre a cabeça dela, em como espadas afiadas. E aí ele faz tudo isso e ela fica parada no lugar e diz, eu só preciso de uma coisa, eu vou embora. E aí o urso para, olha dentro dos olhos dela, e até um trecho bem bonito, porque diz assim que ela viu cordilheiras nos olhos dele, viu toda a vida, né? E o urso tem um simbolismo muito forte, né, nesse conto que é japonês. E aí ela diz, eu só quero um pelo para resgatar o meu marido. E aí ele diz, ok, arranque um pelo, eu permito. Você foi boa para mim, eu vou permitir que você faça isso. E aí ele levanta o pescoço, ela puxa um pelo, ele reclama, obviamente deve ter doído. E aí ela vai embora correndo, desce desesperada, as roupas já, né, os farrapos, depois de ficar tanto tempo na montanha. Ela desce desesperada para levar o pelo maravilhoso para entregar para a curandeira. Quando ela chega na curandeira, toda feliz, mostrando o pelo, a curandeira está, né, aquecendo o fogo. E a curandeira olha para ela, pega o pelo, e diz, olha na luz, olha no fogo, e diz, realmente, isso é um legítimo pelo do urso da meia-lua. Parabéns. Pega o pelo e joga no fogo. Aí ela surta, diz, o que você está fazendo com o pelo? Eu tive muito trabalho para conseguir esse pelo. Como é que você está fazendo isso? E aí ela entra nesse processo, e aí a curandeira responde a ela, fique calma, está certo. Tudo está bem, disse a curandeira. Você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do urso da meia-lua? Você se lembra do que viu, do que ouviu e do que sentiu? Lembro, disse a mulher, lembro-me de muito bem. Então, minha filha, disse a velha curandeira com um sorriso meigo, volte, por favor, para casa com seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma com seu marido. Sim. Ó, E aí esse conto tem várias e várias versões, umas é um urso, outras são outros animais, enfim, né, como Clarissa saiu investigando os contos mundo afora, mas todos com o mesmo contexto. Tem uma situação de milagre em que tudo vai ser resolvido graças a um pequeno esforço, sendo que o verdadeiro aprendizado é a jornada. E essa solução mágica, ela é uma ilusão, ela não existe. Então, o que que esse conto traz? Ele tem várias camadas, né? E aí seria o estudo do capítulo. Mas o que que eu quero trazer para a gente nesse conto, né? E sugiro que vocês leiam o conto todo, é bem legal. E aí, o que que traz, o capítulo todo, melhor dizendo, né? E o que que traz nesse conto para a gente, que eu gostaria de abordar? A gente trazer essa consciência a respeito dessa perseverança, né? Do quanto algumas situações, elas precisam de uma repetição massiva. E o resgate da nossa força, o resgate da nossa confiança, é quando tem uma parte que ela vai subindo as montanhas e agradece à natureza por deixar, por afastar os galhos para que ela possa passar. Às vezes esses galhos são os nossos pensamentos. Às vezes a gente precisa que os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos medos, a opinião dos outros, a vontade de levar todo mundo, ela não sobe com 30 amigas na floresta, ela não leva mãe para subir com ela na floresta, ela não leva filho. Ela sobe sozinha a floresta para conseguir a intenção com o urso da meia-lua. Então, será que se ela tivesse com outras pessoas, ela teria ficado até o final? Será que se ela tivesse no conto, como se voltasse outros contos em que tem família, né? Ela tivesse contado para alguém que ia subir, e no conto ela voltou para casa e contou para sua família que iria arrancar um pelo do urso da meia-lua. Como será que essa família teria reagido? Será que o conto seria igual? Então, assim, ela vai sozinha enfrentar tudo isso, afastar essas vozes e tirar esse julgamento, porque muitas vezes esse peso e esse cansaço enorme, eles vêm do prisma em que a gente está vendo tudo meio vazio. Não está dando certo, não está funcionando, não estou melhorando, não está entrando, não, 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 e entra num processo de tudo demora, comigo tudo demora, é tudo difícil mesmo, né? Tudo tem dado errado para mim nos últimos 12 meses. Gente, que frase pesada. Tudo tem dado errado para mim no último ano. Peraí, qual parte da vida você está olhando? Qual parte da vida você está olhando? O que de tão ruim tem acontecido nos últimos 12 meses? Pondera a vida humana. Porque tem muita desgraça possível na vida humana, viu? Infelizmente. Então, assim, olha como a gente vai, às vezes,
tirando a nossa força e resistência com esses galhos que ela vai enfrentando. Então, essa persistência, ela tem certeza absoluta que ela vai conseguir um pelo do urso da meia-lua? Provavelmente não. Como é que você tem certeza de um negócio desse? Que o urso não vai matar ela? Ela tá morrendo de medo de morrer na hora que ele vai pra cima dela. Mas aí, na hora que você quer conquistar alguma coisa, você tem que ter certeza absoluta. Disse o guru da internet. Você tem que ter uma intenção clara. O que você quer? Por que você está se submetendo a tudo isso? Por que você está fazendo tudo isso? A sua intenção, ela tem que ser clara. A sua resposta, ela tem que ressoar em todos os níveis da sua alma. Porque eu quero uma nova vida. Porque eu quero casar. Porque eu quero a minha casa. Porque eu quero me libertar dessa relação. Porque eu quero ter mais renda para ter mais qualidade de vida para mim e para minha família. Porque eu quero aprender coisas novas. Porque eu quero conhecer pessoas novas. Porque eu quero saber quem eu realmente sou. A sua intenção tem que ser muito clara, mas a sua conclusão é um urso da meia-lua. Você não tem certeza sobre ela. Você só persiste. E vai vencendo a resistência dele, como disse a frase de Leti. Vai vencendo a resistência do urso. E esse urso, ele pode ser um aspecto psíquico interno, ele pode ser o próprio sistema, que é feito de homens para homens. Pode ser qualquer estrutura. Mas chegar nesse momento e entender que ela não vai tentando se aproximar e forçando uma aproximação com o urso, ela vai lentamente, todas as noites, colocando um prato de comida. E às vezes o que está faltando é essa cadência. Às vezes a gente está querendo, em pleno ápice do inverno, trazer a intensidade, a força, a conquista do verão. Não vai. Não vai, o campo não está para isso. Beirando eclipse, mas não vai mesmo. Não tem como. O campo energético não está para isso. Estamos em energia de morte, não de vida. Em janeiro você pode ser cheia de intenção e de força, mas nesse momento é cansado. Todo mundo fala que agosto é o mês mais longo do ano. Agosto não tem fim. E, como eu sempre gosto de citar, né? Agosto ele é tão preciso trazer persistência que setembro é amarelo, né? Então, é um mês com uma casuística e com uma porcentagem muito alta de desistências, de dores. Então, é exatamente a transição. Então, é hora da gente olhar esse urso e olhar esse movimento, né, trazendo muita força. E Clarissa, ela traz várias soluções também, né? Manter essa intenção, entender esses aspectos psíquicos para entender o que é cada coisa. E ela traz uma ferramenta que às vezes eu aplico nos atendimentos, que são a criação os descansos, né, que ela chama, que são a criação de cruzes, né? Às vezes a mulher, ela precisa ir reconhecendo as mortes ao longo do caminho, né? Às vezes a gente passou por tanta situação que a gente está acumulando, que quando chega agora e a gente precisa ter resistência, persistência, não tem. Então, quais partes nossas estão precisando descansar em paz? Às vezes tem umas partes da nossa alma, tem os relacionamentos, tem uns sonhos, estão precisando descansar em paz, sabe? Porque senão a gente vai entrando num estado de cansaço, irritação e raiva e trazendo tanta emoção, tanto silenciamento, tanta raiva, tanta dor, vai ficando tão pesado. Às vezes a gente só precisa chegar na curandeira, ter um momento de acolhimento e consolo, essa curandeira interna está sempre ativa, olhar para si mesma no espelho, dizer como está a nossa vida, quem eu sou hoje, o que está acontecendo, as decisões que eu estou tomando são boas para mim? Clarissa pede para você olhar a sua vida, erguer a sua linha do tempo e ver todas as situações de morte e marcar uma cruz, como se fosse essa de beira de estrada. Não sei se vocês já viram em beira de estrada que às vezes a gente passa e onde aconteceu alguma tragédia tem umas cruzinhas.
e você colocar cruzes no seu caminho, onde houveram mortes. Fazer a reverência necessária para aquelas partes suas que morreram, porque senão vai acumulando tudo em dor. Faz sentido. E isso do se olhar no espelho é muito interessante, né? Porque eu não sei vocês, mas eu, quando eu tô num momento com baixa energia, assim, eu tenho muita dificuldade de me olhar no espelho, de cuidar de mim, de me reverberar. É muito difícil, sabe? E quando eu tô bem, assim, eu gosto de me olhar, eu gosto de me cuidar, de me receber. Então, esse negócio assim do espelho é muito, muito interessante e a gente se conhecer, né? Esse autoconhecimento, entender as nossas dores e saber respeitar, que nem alguém falou sobre academia também. Eu gosto muito de praticar atividade física e eu tô num momento que eu tô respeitando não ir, porque eu não estou a fim de ir. Então, já tem tanta coisa acontecendo que eu falei, por que que eu vou me forçar nisso, sabe? Gastar mais minha energia para isso. Por mais que eu ame fazer e que eu me sinta bem fazendo, mas agora no momento vai ser forçado fazer. Então eu falo, tá tudo bem eu não ir 2 dias, eu canalizar minha energia para outra coisa, eu respeitar e eu fazer só o que realmente minha alma está pedindo. Então isso do se conhecer é muito, muito mágico. E até a nossa lua, né, a menstruação, assim, quando ela vem, faz total sentido com a lua que ela vem, ou quando é lua cheia, ou quando é lua minguante. Agora a gente entrou, não sei se hoje ou amanhã vai ser o primeiro dia da lua minguante, né? Sábado. Vai ser sábado? E a minha menstruação, assim, tá vindo. E tem tudo a ver com o meu momento da vida. Eu falei, meu Deus, como o corpo é inteligente, como o feminino é inteligente. Então, né, independente do que a gente está vivendo, assim, ou do caos, ou da tranquilidade, como é importante a gente se acolher e respeitar o nosso feminino, né, a nossa essência, o nosso eu. Perfeito, porque descansar também faz parte de todo o processo, né? A gente também precisa ter esse olhar para se permitir descansar, né? Às vezes esse cansaço ele precisa de um repouso mais profundo, né? Ele precisa de um alimento, porque se a gente trouxer o conto não como personagens, mas como aspectos internos, talvez nesse momento você não seja a mulher enfrentando o urso, talvez nesse momento você seja o urso precisando ser alimentado. Você tem alimentado esse urso da meia-lua que habita em você? Esse urso poderoso, que ruge, que treme os céus, que expressa a raiva. Às vezes o urso é essa raiva que está precisando descansar para que possa ser digerida, processada, para que possa ser negociável. Às vezes essa energia está precisando de repouso para que você possa negociar com ela. Para que você possa olhar para as suas partes, né, e negociar com elas. Então, o quanto você tem descansado também, o quanto você tem alimentado a sua alma. Porque às vezes a gente está tentando conquistar ou vivenciar algo e não está alimentando as outras partes da nossa alma. E aí não sobra energia. Porque só sai. A energia só sai. É que a gente tem muito isso, da mulher tem que ser a leoa, a loba, tem que fazer, tem que ser empoderada, tem que conquistar, sabe? Tem que ser dona de si. E aí, às vezes, a nossa energia masculina fica tão alta nesse do tem que a gente escolhe de também alimentar a nossa energia feminina. Que é isso, é a arte, é a sensibilidade, é a essência, é o carinho, é a delicadeza e que tá tudo bem, sabe? São momentos e fases e tá tudo certo. É isso mesmo, é o vazio, né? O copo cheio é yang, o vazio é yin. Então, às vezes, a gente precisa desse vazio, né? Para trazer essa consciência. Né? Então, é preciso descansar. É preciso ter cadência, ritmo. Preciso entender que nada é o tempo inteiro picos e vales, picos e vales, picos e vales. Vamos tentar trazer uma oscilação uniforme de onda.
né? Tudo tem ritmo, mas a gente não precisa estar assim. Super produzo hoje, aí passo 3 dias sem produzir. Aí treino muito hoje, aí passo 5 dias sem ir na academia. Por que uma oscilação tão grande? Estudo muito, muito, muito hoje, estudei tudo que eu tinha que estudar, aí passo uma semana sem pegar no livro. Então, por que tanta oscilação? Vamos tentar criar um ritmo, estudo, pausa, treino, pausa, descansa, ritmo, vazio, atividade. Então, vamos tentar trazer essa flutuação de uma maneira mais gentil com você mesma. Lê um pouquinho, estuda um pouquinho, como se fosse o urso. É um pouquinho, coloca um prato de comida. Né, faz uma, sabe, eu brinco que como se fossem os seus 8 pilares, né, da vida, eles fossem altares, e você colocasse pequenas oferendas. Todos os dias coloca uma oferenda, né, lê um pouquinho para o intelectual, conversa com a sua espiritualidade, né, ajuda as pessoas, ajuda a si mesma, né, trabalha, olha para os seus relacionamentos, olha para a sua saúde. Todos os dias faz uma oferenda para esses altares, mas tenta manter esse respiro, esse fôlego, essa leveza, para que vocês consigam lidar com essa fase com muito mais ânimo, para estarem com energia para receber o inverno, ou receber a primavera, desculpa, para receber a primavera. Porque a primavera ela vai trazer novos ares, ela vai trazer dias mais quentes para quem está no frio, né? Eu acabei de voltar de São Paulo, eu sei o que é isso. Para quem estava lá toda empacotada, para quem está no frio. Então, ela vai trazer mais ânimo. Né? Então, é hora de liberar a culpa por descansar. Né? Liberar a culpa por caminhar no seu ritmo. Né? Liberar todo esse programa mental de que diz que você tem que ser super produtiva, que já era para você estar realizando todas as suas metas. Você fez metas em janeiro, já é agosto, e você não está realizando as metas. E quem definiu a sua vida em 12 meses? Porque vocês sabem que os 12 meses, o calendário gregoriano era para imposto, né? Para receber imposto. Vocês sabem que não tem conexão com nada. Então, assim, quem definiu sua vida em 12 meses? Você definiu sua vida em 12 meses, você criou metas em 12 meses, e aí agora você está se chicoteando pelas metas que você inventou e não está cumprindo? É isso mesmo? Aí você está sendo sua própria carrasca por coisas que no meio do ano, que todo mundo diz que já era para você. Tá entendendo que não faz sentido? Ou só não faz sentido para mim? Que na minha cabeça não faz sentido nenhum. Não, tá fazendo para nós aqui também. Mas aí o sistema diz que era para você estar executando, que já está passando o tempo, que só faltam 5 meses para o ano acabar. Deixa o ano acabar e vamos pro próximo. Pegando até um pedacinho aí da tua palavra, que na hora que você comentou sobre a cruzinha, né? Sobre. Vamos botar como exemplo o luto, né? Esse mês de agosto, para mim, eu estava tendo um sofrimento antecipado, porque eu sou a primeira neta, né? Da finada da minha avó. E aí, assim, então eu tinha um apego muito grande. Foi um processo gigantesco para mim desapegar disso. E aí é muito interessante conhecer pessoas para a gente trocar informações e estamos num aprendizado diário, que nem aqui, nós que nunca se viu, aprende algo uma com a outra sem perceber. E aí eu trocando a fala com um amigo meu, que ele é gringo, da Colômbia, eu falei, né, assim, esse mês é tão difícil, eu sem o desenvolvimento ainda, né, esse é um processo. Esse mês é tão difícil para mim, tão caótico. Aí ele perguntou por quê. Eu falei assim, porque minha avó morreu, vai fazer 2 anos. Você não fica triste quando a pessoa morre? Aí ele, não, porque eu sei que tá com Deus, foi descansar. Triste eu fico eu aqui na terra, sabendo que ainda tem um chãozinho para andar, né? Aí eu pensei, eu falei, faz sentido mesmo, por que eu tô triste com o que já foi descansar e eu ainda tô aqui na batalha? Então, assim, isso me deu um estalar de dedo assim, tão interessante dentro de mim, que eu falei assim, realmente, por que sofrer por alguém que já se foi e o que eu tenho daquela pessoa são as melhores lembranças? Então, assim, se a gente for analisar, às vezes a gente quer sofrer, parece que a gente não tem nada para fazer, né? Porque fazer 2 anos, que bom que aquela pessoa foi querida, foi especial, foi amada, e ela permanecerá dentro de mim com essas boas lembranças. Então, isso evoluiu dentro de mim. Mas olha, que nem você estava falando dos meses, né? Passou 24 meses para me aprender isso, não foi 12.
Foi 24 meses, né? Que vai fazer 2 anos. Aí eu olhei Pra assim, ter essa consciência. como é bom, porque hoje eu consigo caminhar com leveza. Hoje eu posso almejar meus sonhos, meus objetivos com os pés no chão, porque quem foi é que terminou sua missão. E quem continua tem que persistir para chegar nos seus objetivos. Porque senão vai ser um final triste? Vai, se eu não me esforçar até onde está meu limite. É que nem a Larissa comentou em relação à academia, né? Eu luto jiu-jitsu. Eu fui semana passada, eu levei a taca da minha irmã de 14, né? E eu tenho 32 anos. Ah, você é porque eu tô me matando com uma jovem que tá com todo o gás aí. Tá errado esse rolê aqui. Respeitei meu corpo, que nem ela falou em relação também à menstruação, né? Falei, nossa, eu tô sensível, nem sou assim, eu sou meio brutinha, meio grossa, tá estranho esse negócio. E é o corpo da gente dando sinal, né? Então, assim, a gente tem que esse despertar, né? Que nem eu fui para uma sessão da Casa Espírita semana passada, aí que nem o médium falou, a gente tá adormecido, como ficasse com os olhos vendados. E aí, se a gente fica, a gente não enxerga as coisas que realmente têm sentido para nós. É Sim, isso. sim. Não sabe, não pode falar. E, e enxergar esses pontos, né? O luto, ele é uma morte, né? Quando um ente querido vai, uma parte sua, os sonhos, as esperanças, as intenções que você tinha com essa pessoa morrem, né? E até mesmo um animalzinho. Então, eu perdi minha gatinha no passado e eu morri, eu vivi uma morte. Né? Ela fala aqui no livro, né, dos descansos, ela diz assim, antes de completarem 20 anos, as mulheres já morreram centenas de mortes. Elas iam numa direção ou noutra e foram impedidas de prosseguir. Elas tinham sonhos e esperanças que também foram cortados na raiz. Qualquer uma que não concorde é porque ainda está dormindo. Todas essas mortes podem passar pelos processos dos descansos. Criar descansos significa examinar a sua vida e marcar os pontos em que ocorreram as pequenas mortes e as grandes mortes. Assinalamos a ocasião em que se optou por não seguir por uma determinada estrada, caminhos que foram obstruídos, emboscadas, traições, mortes. Escrevo esquecido também naqueles pontos em que a mulher pressente que algo grave aconteceu, mas que a memória não veio à tona. E também escrevo perdoado acima dos fatos em que a mulher já praticamente se liberou. Então, quantas mortes a gente às vezes precisa parar, tirar essa venda dos olhos, né? E olhar para essas mortes e dar lugar a elas e trazer a raiva de que você queria estar em tal lugar, você queria tal emprego, você queria um relacionamento. Um relacionamento que acaba, ele é uma morte, ele é uma cruzinha no caminho. Você criou uma ilusão, expectativa, uma história perfeita, criou uma visão a respeito daquilo, também é uma perda. Então, a gente precisa dar lugar para as mortes do nosso caminho, para ir tirando essa sensação de cansaço, tirando essa sensação de desesperança e liberando a raiva, para que ela seja usada como força e criação, né? Não como dor e punição. A raiva ela é uma força criativa da humanidade, principalmente do feminino. A raiva ela nos dá muita força. Ela é a revolta, ela é o que faz a gente lutar por um mundo melhor, é o que faz a gente questionar a sociedade, é o que faz a gente, né, poder estar aqui hoje se reunindo e falando sem nenhuma ameaça de fogueira. Então a gente precisa trazer a raiva, inclusive ela fala sobre a raiva do senso coletivo, que também é trabalhada. Então a raiva é muito importante, só que quando a gente vai arrastando tudo isso, vai se transformando nesse turbilhão de emoções, e aí a gente para. E não pode parar, né? O movimento, né? O universo está em ação. E se a gente parar, a gente está recuando, né? E é que nem você falou, quando chega a cruzinha, a morte, é um fim de um ciclo. Porque nós somos gerações e gerações. Temos que dar continuidade de uma forma mais evoluída para fazer a diferença daquela passagem que tivemos. Mesmo. E às vezes a gente precisa de pausa. Não é parar, é pausa. É porque Né? A gente descansar. tem uma pausa para descansar também. Sim. E respeitar o corpo, respeitar aquilo que está sendo pedido, respeitar o luto até, essa pausa para o luto.
para você, né, entender, integrar isso, porque são várias coisas que vão acontecer ao mesmo tempo e é isso, a sociedade quer que a gente não pare, quer que a gente continue, que seja, extremamente produtiva, extremamente, né, o tempo todo você tá servindo, né, a mulher principalmente, o cuidado, você tá sempre ativa no trabalho, ser proativa e tal. Só que a nossa energia, ela é cíclica e ela exige também pausa. E além disso, ainda tem essas pausas emocionais, esses lutos, essas coisas que acontecem. Então, eh, não é parar, mas é às vezes também, assim, de observar que a gente precisa de uma pausa, precisa de um descanso, precisa de um respiro para tomar fôlego para continuar. Essa é uma diferença que a gente tem que aprender com o tempo, né? Porque esse parar do esgotamento, ele não é um parar que passa, né? Ele é um parar que geralmente está associado a um quadro mais severo, ele acaba, né, resultando em um quadro depressivo. Então, não é um parar para descansar, não é um parar para recalcular a rota, né? Recalculando rota. Não é aquele parar para ver o que eu estou fazendo da minha vida, é um parar de esgotamento que tem que pedir ajuda, né? Então, a mulher que está identificada com esse lugar, que está se sentindo completamente parada, né, que está nesse lugar de desesperança, precisa de ajuda. Somos muitas, estamos conectadas, porque o descanso não vai resolver. Sinto muito informar e sinto muito quebrar essa ilusão de que o pelo do urso da meia-lua não vai resolver. Então, não existe uma solução mágica, não existe algo que você vai conquistar, aprender, entender ou viver que vai resolver. Precisa de ajuda, precisa falar com alguém que possa realmente interferir nessa situação. Essa é a diferença do parar. Esse parar é um parar que não pode acontecer, porque esse parar ele é a morte da alma. Então, é preciso descansar sim, como a Carol está falando, e respeitar os nossos ciclos, e ninguém entende melhor de ciclos do que Carol, mas não é esse parar que acontece quando a gente chega nesse nível de exaustão, né, que seria o parar do homem, né, do marido. Ele já está no nível que não tem mais socialização. Ali, quando a gente está identificado nesse arquétipo psíquico do homem, do marido, que já está no nível de raiva e reação, que está quebrando tudo que seja oferecido, a nossa alma, a gente está jogando tudo fora, a gente não recebe mais alimento, é um momento em que precisa de ajuda. Eu gosto de falar também que são as noites escuras da alma, né? Porque Que é um são motivo. tem umas fases que a gente entra realmente, e principalmente nessa fase de inverno, que parece que tem um chamado maior a você entrar nessas noites escuras da alma e ficar ali, né, no mais obscuro, no mais profundo, mas realmente precisa ter um cuidado, porque às vezes a gente entra num lugar que a gente não consegue sair. O Já qual passei por fases assim de ficar e não conseguir sair, ficar naquilo e realmente aí tem que buscar ajuda, chama os terapeuta, né, a Aline já me puxou de várias desses processos, de 2 processões, né, passando porque e mesmo sem eu pedir ajuda, ela que veio a mim, falou: "Amiga, vem cá, vamos", porque acontece mesmo, e principalmente no inverno. A meu gente amor, a gente é acaba muito sendo mais, conectada. né, maravilhosa. É isso mesmo. Como é que eu sei a diferença? O que é o descanso, né? De pausa. Vou botar descanso não para não parecer a cruz. O que é a pausa? A pausa é aquele momento em que eu, por exemplo, semana passada trabalhei muito numa parte estrutural aqui da Verse, da Stellium, ó, da Veia Verse, da Stellium. Trabalhei muito na parte estrutural e trazendo toda essa fusão, todo conhecimento. E aí o que acontece? Esse final de semana, domingo, né, principalmente eu tirei dia para mim, eu descansei, eu organizei as coisas, eu escrevi muito, eu fiz meu cacau, porque eu sabia que eu senão ia começar a semana muito cansada, e a semana cheia de atendimentos, cheia de demandas, reuniões. Então eu tirei um dia de pausa, nossa, meu caderno eu escrevi umas 20 páginas no meu diário do caminho. Escrevi, anotei, atualizei informações, tudo que eu estava sentindo, tudo que eu tinha sonhado. Isso é uma pausa. Quando é que a gente está parada, né? Quando tudo isso vai trazendo cada vez mais um sentimento mais profundo. Eu posso até tentar fazer tudo isso, mas a energia não volta.
Porque quando tem essa dor ativada, você vai tentando suprir essa energia, mas vai virando um buraco negro. Não importa quanto você coloque, não importa quanta comida ela colocasse, ou a comida mais saborosa do mundo, o homem chutaria da mesma forma. Então, é preciso ir lidando com esse estado. É preciso que a gente vá tendo um caminho mais delicado para conseguir ir soltando tudo isso. Então, volta, né, para o começo do nosso encontro. Observe você, observe como você está. Eu estou precisando de uma pausa, eu estou respeitando as pausas e os ciclos, eu estou me sentindo parada, estou parada há quanto tempo? Estou parada por quê? Eu consigo chegar numa consciência base, numa raiva, né? Existe, né? O que está alicerçando esse sentimento de desesperança? Vocês conseguem entender essa diferença? Então, é preciso se permitir as paradas, mas é preciso ficar atenta a essas paradas, para a gente não estar paralisada achando que é pausa. Ah, eu estou em mim. É fuga. Ah, eu estou respeitando o meu tempo. É medo. Como é que eu sei a diferença? Olha para você. Gente, tem uma coisa muito, muito, muito simples, que não tem erro. Luz acesa, luz apagada. Se você está na pausa, a energia é de vida. Se você está na paralisia, a energia é de escuro, é de morte. Não tem erro. Você acorda até quebrada no outro dia, mas acorda feliz. E a felicidade dura, ela não tem que ser sustentada. Você segue o dia feliz, fazendo suas coisas felizes e vai fazer a vida. Tem luz. A luz está acesa. Ficou claro? Sim. Vamos para a energética? Trazer energia, trazer vida, fechar essa porta aí. Já conversou bastante, você sabe que comigo é na energia. Fecha o olho e respira fundo. Fecha o olho e respira fundo. Brincadeira. Vou compartilhar a minha tela. Se você está assistindo a gravação, entre em sintonia. Todo mundo que assistir a gravação vai estar, que sentiu o chamado de assistir a gravação, vai estar conectado. Aproveitando, deixa eu até. Depois no final eu mostro. Então vamos relaxar. Consegue? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir minha voz? Fechar minha câmera, relaxa. Eu já não vou fazer comandos da desprogramação, mas eu vou ativar a energia da desprogramação neurobiológica no campo. Eu vou ativar a energia e vou fazer o envio para todas, para a gente trazer mais força e vitalidade. Respira fundo, enche o peito, solta o ar e tenta relaxar o máximo que você puder, como se você estivesse tentando adormecer. Só relaxa. Relaxa, respira.
Respira fundo. Respira, sentindo o seu corpo, retornando aos pouquinhos, ao aqui e agora. Pode se esticar, abrindo espaços. Estica, solta os pesos, respira. Todo mundo bem? Estão se sentindo bem? Conseguiram relaxar? Conseguiram relaxar? Eu vou mandar esse vídeo no grupo com esse som e vou deixar a energia Stellari, que é uma energia de cura, de equilíbrio em Yang, ativada a noite toda para todas vocês. Todo mundo que se conectou, que está dentro desse círculo. Vou deixar a noite toda para ter uma noite de sono bem relaxante, bem profundo. Então peço que hoje vocês tentem ter um bom sono. Como sugestão do caminho dessa vez, eu queria trazer uma questão que eu vi que tinha algumas influências, né, presentes no campo. E que vocês sempre lembrem que alguém sempre se beneficia da exaustão de uma mulher. Então, tenham cuidado também. Se você tivesse toda a força que você quer ter, se você tivesse toda a voz que você quer ter, quais bastas você daria? E quem perderia com esses bastas? Às vezes o campo está sendo drenado, não por maldade necessariamente, mas às vezes ele está sendo drenado porque as suas decisões e escolhas beneficiam outros. E se não nessa dimensão, em outras dimensões também. Cuidado. Às vezes a sua exaustão, ela é muito bem-vinda para outras questões. Porque se você assumir sua força, sua missão de alma, sua intensidade, se você conquistar tudo que você quer, se você ficar centrada, alinhada, poderosa, com voz, com influência, quanto impacto você vai causar? Então, quando eu entrei no campo agora, tinha umas presenças pesadas. Vocês fiquem atentas. Sempre que tem uma mulher cansada, ela nunca está só. Ao longo da minha experiência terapêutica, eu já aprendi. Então, ergam proteções, chamem seu anjo da guarda, seu espírito guardião, como queira chamar. Fiquem atentas, que muitos se beneficiam. E lembrem que existe uma leva muito grande de espíritos que não quer o feminino forte, que queimaram todas nós, que perseguiram. Então, vamos nos fortalecer e curar outras, e sair despertando todo mundo e curando todo mundo e fazendo todo mundo ficar maior, mais forte, mais feliz. Vamos todo mundo devorar esse livro cada vez mais. E aí a gente vai ficando cada vez mais forte. Os seus sonhos, eles não são só por você, os seus sonhos, eles impactam todas nós. Então descanse se for necessário, pelo tempo que for necessário, mas depois levante. E para ajudar nisso, eu vou passar no grupo um banho de ervas, que pode ajudar vocês, para quem gosta de banhos. Tá? Um banho bem simples, eu coloquei só de energizar mesmo, suavizar emoções. Então, capim-limão, folha de goiabeira não é tão difícil de achar. Às vezes você pode até conseguir no quintal do vizinho, dependendo de onde você mora, Deusa. E óleo essencial de olíbano e lavanda. Então, vou colocar a receita bem direitinho, faz o banho, ferve a água, coloca óleo essencial, uma gota, no máximo duas.
Coloca a gota no litro de água ou 2, e aí joga do pescoço para baixo, depois do banho convencional, né? Trazendo a intenção, dizendo eu descanso, eu volto, eu sou minha casa, eu me permito me renovar. E também um ritual para vocês fazerem, aproveitando que ainda estamos em lua cheia, para criar um amuleto de proteção, um amuleto de retorno, pegando fragmentos que te tragam essa fase de travessia, passando uma linha entre eles, consagrando, né, tudo isso, a sua divindade. Então, quem gosta de rituais, fala comigo, feito a gente fez no mês passado, que aí eu explico como fazer o ritual de acordo com a sua filosofia espiritual, tá? Então, vamos fazer um amuleto da travessia, para trazer esse sentimento mesmo de linha do tempo, de jornada, de avanço, de marcações. Estamos seguindo, certo? Vou colocar tudo no grupo. Gente, é normal agora sentir muito sono, né? A energia ainda está ativada e vai ficar a noite toda, então bebam água, se alimentem bem, fiquem atentas aos sonhos. E amanhã, qualquer coisa, falem comigo, tá? Compartilhem qualquer coisa. Vocês sabem que estou sempre aberta no WhatsApp. Posso demorar a responder porque estou em atendimento, mas eu respondo. Tem paciência comigo que eu respondo. Alguma dúvida? Alguém quer compartilhar mais alguma questão? Maravilhoso. Minha menstruação acho que acabou de descer. Limpeza, Desceu forte. liberação. E engraçado que tem vindo nos dias do encontro mesmo. Bem certinho. Já aconteceu muito comigo de fazer ritual quando eu terminar o campo. Gratidão, Deus, a menstruação descer. É energia. Que bom. Bem-vindo, sangue. E como a gente está conectada sem querer, né? Porque a minha também desceu hoje, veio o início dela, assim, hoje mais cedo. E nem era a data certinha. Olha só. Eu queria trazer o oráculo hoje, trazer um tarô, mas eu estou sentindo o campo já numa energia de soltar, de relaxar. Então eu vou fazer assim, eu vou ter um dia que eu consigo colocar à disposição no grupo, até para quem não está participando, para quem vai assistir a gravação, tá? Então, né, poder colocar uma pergunta e aí eu tiro uma mensagem do oráculo e posto a foto, tá? Então a gente tenta fazer assim com mais leveza, que hoje eu sinto que vocês têm mais que descansar do que receber mais informações. Né? Senão os oráculos eles podem, né, abrir outra caixa, mais umas 10 abas no navegador mental, e aí vai ficar todo pesado de novo. Então, soltem. Eu vou finalizar a gravação, só um momento.